Já cuidou da sua saúde hoje? Hoje eu recebo o empresário e CEO da HS Med, Pablo Mendonça. Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui na Conectividade. E vamos lá, vamos trocar ideia. Vamos lá. Me conta, como é que surgiu a ideia da HS Med? Bem, a empresa em si é dos anos 80, formada por uma família de médicos. E em torno de 2011, 2012, mais ou menos, né, os atuais proprietários compraram essa empresa. E de lá para cá a gente transformou uma empresa que até então era uma clínica de bairro num plano de saúde ambulatorial com foco em saúde preventiva, acessível e de qualidade. E desde 2020, final de 2020, no pico da pandemia, a gente vem num processo de reestruturação, reposicionamento, para que a gente consiga cumprir com a nossa missão, né, que é prestar saúde de qualidade a preço justo, né, prestar serviço de saúde a qualidade a preço justo. Então a gente vem nesse trabalho, não é fácil, é muito complexo, mas a cada dia a gente vem se esforçando muito para a gente conseguir entregar aquilo que a população precisa e num valor que ela pode pagar. E a empresa fica onde? A sede fica em Irajá, mas a gente tem hoje unidades em Madureira, entre outros bairros. A gente tem abrangência, o HS Med hoje, ela atende e tem rede credenciada em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, região serrana, região dos lagos e região leste fluminense. Então, é um plano de saúde hoje que desde Búzios a Seropédica, passando por toda a Baixada Fluminense, Petrópolis, Teresópolis, Miguel Pereira, Partido Alferes, eles conseguem hoje ter a rede da HS Med de saúde à disposição deles. Então é igual aquele plano tem a Unimed, que ela tem o Unimed Rio, o Unimed São Paulo, é mais ou menos assim, tem o plano de saúde e tem o hospital da empresa, do plano. Exato. Hoje nós somos um plano de saúde devidamente regulado na Agência Nacional de Saúde, com registro. É importante ressaltar que hoje as pessoas confundem muito plano de saúde com clube de benefícios, então somos devidamente regulados e temos essa área de abrangência, né? Tem alguns planos de saúde hoje que têm atendendo o Brasil inteiro, né, como grandes players de Apvida, Mil, Sul América, Bradesco, e tem outros mais regionais. A gente tem alguns aqui no Rio, e temos as Unimed, que são cooperativas que cada uma atende ou numa cidade ou numa região, mas elas se juntam para ter esse atendimento nacional. E na HS Med Saúde, dentro dessa região de atuação em que eu te falei, né, região serrana, dos lagos, leste fluminense e região metropolitana, Rio Grande Rio, hoje a gente conta com mais de 12 hospitais de pronto atendimento, adulto, pediátrico, oftalmológico, ortopédico. A gente também hoje tem dezenas de clínicas médicas, consultórios, temos grandes redes de diagnóstico laboratorial e por imagem, grandes parceiros que estão com a gente há mais de 15 anos. Então, hoje tem uma rede com uma capilaridade muito boa para a gente realmente conseguir atender muito bem em diferentes regiões. E qual é o diferencial desse plano de saúde dos outros? Bem, a gente costuma não só manter a humanização, é uma palavra hoje que está até muito em voga, né, por conta de todo o avanço tecnológico, IA, robotização do atendimento. Então, hoje as pessoas dizem que são humanizadas, a gente lá sempre foi e continua sendo. A gente sempre diz que a tecnologia está aí para agregar, para potencializar, mas não para substituir, né? Então a gente continua com atendimento muito humanizado, até porque como nós somos um plano acessível e a gente atende a classes C, D, E, que muitas das vezes têm dificuldade com tecnologia e precisam resolver as coisas por um telefone. Às vezes alguns clientes nossos têm dificuldade até com o WhatsApp, então a gente precisa manter essa humanização, não só a humanização no atendimento telefônico, com muito acolhimento, mas também a humanização nas nossas recepções. Todas as nossas recepções hoje têm como serviço de concierge, que a gente consegue pegar na mão da senhorinha, do senhorzinho, para ajudar no token, para pegar a senha, para ajudar a chegar até o consultório. Então, a gente preza muito por isso. Não só essa humanização no atendimento, também como o acolhimento.
A gente entende que nós lidamos com beneficiários que precisam de saúde acessível, de qualidade, e que muitos casos estão passando por problemas de saúde, e que isso sempre nos afeta, né? Eu, como pai, se meu filho se sente mal, eu me afeto, né? Eu, como neto, né, e tendo uma avó que até então era cadeirante, eu também me afetava muito toda vez que eu precisava de um serviço de saúde e eu sentia que não tinha um serviço adequado para ela. Então, e até nós mesmos, quando a gente está com algum problema de saúde, é claro que a gente não fica de bom humor, né? É claro que a gente tem ali um momento que a gente precisa de um acolhimento, né? A gente precisa de alguém que nos entenda e tenha paciência com a gente, né? Então, a gente pensa sempre muito nisso, mas também não deixando a tecnologia de lado, né? A gente investe muito em sistemas para que a gente consiga ser eficiente, a ponto de conseguir cobrar um preço justo e não precisar ser um plano de saúde caro para cobrar desperdício, por exemplo. Então, a gente investe muito em tecnologia também para que a gente consiga entrar em contato com o beneficiário e orientá-lo aí no cardiologista antes de ele perceber que ele precisa de ir no cardiologista, porque a gente já percebeu, né, pelo uso dele, né, pelos exames dele, pela anamnese, pelo consumo, a gente já entendeu que aquele paciente vai precisar de uma orientação cardiológica preventiva. Então, a gente também trabalha na tecnologia para isso. E a gente também, por fim, a gente procura também uma personalização muito grande. Hoje a gente atende grandes sindicatos, associações, grandes grupos que têm salários baixos às vezes e precisam de planos de saúde acessíveis. Então, não adianta a gente querer entregar um grande plano nacional com uma rede DOR entrega. Ele não vai conseguir pagar, né? Então, a gente precisa personalizar o nosso produto para que a gente consiga chegar com um valor acessível a ele e consiga entregar a saúde que ele precisa, né? Uma saúde preventiva e uma saúde de qualidade, né? Então, a gente acredita que são os nossos diferenciais, sempre com foco no cliente, entendendo o que o cliente precisa, tentando antecipar e prever os próximos passos para que a gente consiga não só estar disponível quando o cliente precisa, mas também nos colocar à disposição do cliente antes de ele precisar, para que a gente evite que ele vá para uma emergência, que ele vá que ele evolua para um quadro mais crônico e a gente consiga ajudá-lo a gerir a saúde dele no ambulatório, com acompanhamento adequado, com exames de rotina. Então, a gente pensa muito nisso também, né? Então, esse é um pouco dos nossos diferenciais, né? E é difícil fazer uma gestão de uma empresa dessa? Muito, muito. É claro que qualquer pessoa que sentar aqui e que hoje toca uma empresa vai falar que é difícil, né? Porque realmente empreender já é difícil, ter um CNPJ é difícil, se manter competitivo no mercado de trabalho é difícil. Então, eu entendo que existe já uma dificuldade natural. No meu caso, por ser um executivo de saúde e se propõe a entregar uma saúde acessível, preço justo, de qualidade, o desafio é muito grande. A gente vive um momento hoje que o custo de saúde está numa escalada muito grande. A gente vê desde o hospital, a operadora, ao centro de medicina de diagnóstico por imagem, aos reguladores, à indústria farmacêutica, à indústria de órtese, prótese, materiais e medicamentos, todos eles têm o mesmo discurso. As margens estão apertadas, está difícil e a gente precisa se reinventar. E de fato está realmente para todo mundo, né? E a gente vem passando por um processo de discussão muito grande no setor de saúde para como que a gente consegue reformular o nosso sistema de modo que a gente consiga manter e aumentar a qualidade, mas ainda assim manter a eficiência também, né? E não fazer gestão de custo através de outros meios que alguns usam, postergando o tratamento e etc. Não? Então, a gente precisa ser eficiente. Então, é um desafio muito grande. A gente está num mercado que é regulado, então a gente precisa também ter todo o cuidado com a regulação, ter todo o cuidado com a assistência. Afinal de contas, nós, como empresas de saúde, a gente não pode errar, porque a gente lida com a saúde das pessoas, né? Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque não cabe erro, não tem margem para errar. E a gente lida com a vida das pessoas, né? Eu, como gestor de plano de saúde, eu sempre falo para as pessoas que eu sou um gestor do dinheiro alheio. A pessoa, você me paga uma mensalidade para eu
te dar um atendimento por um determinado momento de tempo, X, e você conta com isso. E eu não posso te deixar na mão quando você precisar. Então, é um desafio muito grande. Num cenário em que a gente está hoje com a saúde brasileira, o sistema de saúde brasileiro muito desfragmentado, muito desconectado, e a gente precisa se conectar mais para a gente conseguir fazer uma gestão mais eficiente. Então, a gente está passando um processo de discussão muito profundo, né, para a gente conseguir se reinventar. Você tem parte oncológica lá? Não, oncológico não. Por eu ser um plano de saúde preventivo, a gente até tem tratamento oncológico, mas não é nosso foco. A gente foca muito na saúde preventiva mesmo, na parte de consultas ambulatoriais, exames preventivos, check-ups, e atendimento a grandes grupos. Então, não é o nosso foco, a oncologia. E por sermos um plano de saúde ambulatorial, a gente não tem nem internações de médio e longo prazo e nem cirurgias, né? Então, a gente é 100% focado na saúde preventiva, na saúde de rotina, né, que, na verdade, é mais de 90% da utilização de qualquer beneficiário hoje no Brasil. Então, se a pessoa quiser fazer, tipo, uma cesárea ou um exame de vesícula, essas coisas assim, o plano, então, não faz? Nesse nosso plano, não. Não? Né? Hoje, a gente tem diferentes planos de saúde no mercado. Né? Na verdade, a gente tem diferentes serviços de saúde. A gente tem uns planos de saúde hoje que são hospitalares, né, que eles vão te dar um atendimento 360 completo, né, em tudo que você precisar. Tem os planos de saúde ambulatoriais, como o nosso caso, em que ele se restringe mais a uma saúde preventiva e de rotina. Nós temos os planos de saúde hoje que são 100% só hospitalares e você não tem a saúde ambulatorial, por exemplo. Aí a gente tem os clubes de benefícios hoje que estão muito em voga, que, na verdade, não são um plano de saúde, então você paga uma taxa para você ter direito a descontos em saúde. Então, são diferentes modelos de produtos que para justamente se encaixar a diferentes necessidades dos clientes. E dentro disso, você pode ter um plano de saúde e dentro desse plano de saúde você ter diferentes experiências. Você pode ter um plano de saúde, por exemplo, uma Mil, que todo mundo conhece, você pode ter uma categoria da Mil que você tem um serviço muito bom, ou você pode ter uma categoria da Mil que você tem um serviço de baixo, ruim, né? Você tem uma experiência ruim. Isso vai muito também do cuidado com a escolha do produto que mais se adequa à sua realidade. Na hora de escolher um plano de saúde, você tem que entender qual a característica da rede credenciada, se vai atender a sua necessidade, onde você mora, onde você trabalha, se aquela rede é mais focada numa saúde oncológica, por exemplo, uma saúde geriátrica, pediátrica, entender se aquele produto é mais adequado a você que tem um CNPJ, você que é individual familiar, se aquele produto é um produto coletivo por adesão, ou empresarial, ou individual. Então, existem tantas características que você precisa ter um consultor, um corretor de plano de saúde que seja um consultor de fato, para entender o que você precisa e te entregar um produto mais adequado para você. Você, com a empresa, né, que do seu plano de saúde, você vê já como é que é esse problema das pessoas ter acesso à saúde. Como é que você vê o hospital público, a saúde pública, por exemplo? Bem, hoje, eu admiro muito aos gestores de saúde pública do Brasil, admiro muito o SUS, porque você ter uma saúde universal e gratuita, como o Brasil hoje se propõe, e que são poucos países do mundo que se propõem a fazer isso, é muito complexo. O Brasil é um país continental, em que você vai para o interior de Sergipe, é uma realidade, você vai para a Amazônia, é outra, você vai para uma grande capital como São Paulo, é outra, né? Então é muito complexo você oferecer uma saúde universal, acessível, gratuita no Brasil inteiro. Então é um desafio muito grande, né? E o nosso modelo ainda é jovem. A gente começou na Constituição de 88. Então, a gente vem tendo muitos avanços na saúde pública, mas justamente por esse desafio, a saúde pública ela não consegue levar saúde à população inteira de maneira acessível e rápida, né? Às vezes você tem grandes instituições de referência, por exemplo, como o INTO. O INTO é fantástico aqui no Rio. Então, você que precisa de uma cirurgia ortopédica, traumatológica, você lá vai ter um atendimento em poucos hospitais
privados do Brasil têm. Mas você, às vezes, leva meses para você conseguir chegar, porque existe uma fila muito grande. Então, acho que a saúde privada ela vem justamente para complementar tudo isso. Hoje, a saúde pública ela não consegue, né, levar essa qualidade, né, com essa eficiência Mas você toda. sabe por quê, né? Tem também as falhas de gestão pública, claro, né? Roubo. Isso, pois é, tem muito, infelizmente, infelizmente. Mas ainda assim eu exalto muito a gestão pública de saúde do Brasil, porque realmente os gestores públicos do SUS, eles fazem um excelente trabalho. A gente fazer uma vacinação para o Brasil inteiro em tempo recorde é realmente algo muito complexo. E realmente a gente tem grandes hospitais, a gente tem uma eficiência muito boa em algumas áreas, né? Mas infelizmente, com os recursos que a gente tem, né, uma saúde subfinanciada, com muitos problemas da gestão pública como um todo, em todas as áreas, e com toda a complexidade do Brasil, como eu citei antes. Então, a gente ainda está um pouco longe do que, de fato, a população precisa. Então, dentro desse cenário, a saúde privada ainda se faz muito necessária, né? E não é à toa que hoje a gente tem aí 1/4 da população que tem plano de saúde privado, regulado, fora aqueles que estão em cartões de desconto, fora aqueles que pagam no próprio bolso, fora aqueles que também estão em os militares, por exemplo, estaduais e federais. Então a gente tem diferentes grupos aí que hoje usam a saúde privada, né, ou paralela, vamos dizer assim, né, além da saúde 100% pública, né? Mas eu acho que a gente vem avançando sim, né? E eu acho que a gente faz um trabalho muito bom, né? Claro que ainda não está no nível que a gente precisa, mas vem fazendo um trabalho muito bom. Tipo assim, minha opinião, né? Eu sempre falo minha opinião porque os plantonistas de plantão sempre querem falar. Mas assim, eu acho que a saúde pública em si, ela poderia ser, sim, a pica das galáxias. Mas infelizmente não é, porque as pessoas não estão preocupadas em ajudar o próximo em si, de saúde. Você vai ver, vai um idoso lá de 70, 80 anos para ser atendido, demora meses para ser, até na parte mesmo do oncológica, uma cirurgia, lá no INTO e tal. Aí eu pergunto, se é aqui no Rio, por que há essa demora? Ou qual o problema dessa morosidade para ir? Eu até trouxe o secretário, mas a gente vai falar uma coisa, é sempre as mil maravilhas, e a gente sabe que não é. Não, não é. É igual, uma vez eu entrevistei o ministro dos esportes, eu perguntei quando é que o Brasil vai se tornar um modelo de esporte. Ele já é. Eu falei assim, ô amor, como? Você tem certeza? Aí quer dizer, não é, sabe? Sim. Porque a pessoa quer viver no mundo de Alice. Imaginar, a gente está aqui agora, mas se você for ver lá Miguel Couto, esse aqui do centro, que eu até esqueci o nome, Souza Aguiar, é lotado, não tem ninguém para atender. E aí o povo que só se lasca, e às vezes não tem ninguém. As pessoas não têm dinheiro para fazer um plano de saúde, que realmente é caro. Se você for ver um plano aí alto aí, patamar, uma pessoa de 70, 80 anos é 3, 4 mil reais, e olhe lá. Sim. E mesmo assim, quando você vai ser atendido no hospital particular, também tem demora, tá? Sim. Sim. Sabe, então eu acho que a saúde, ela poderia, sabe, ser para todos, mas infelizmente não é. Eu acho legal quando tem, no seu caso, um plano que é acessível, que você está pensando na população, é legal isso, coisa que quem deveria pensar era eles. Porque realmente por exemplo, saúde mental. Tá todo mundo doido. As pessoas não estão mais pensando assim, você vai na rua, se você tem que pedir desculpa quando você esbarra, que a pessoa já está alucinada. Não tem uma política pública para saúde mental. Veio um médico aqui, e eu estava conversando até com a gestora, eu quase que eu dei nela aqui, gente, porque ela veio dizer que a saúde mental estava às mil maravilhas. Quase que eu falei, que mundo você vive? Eu fiquei quieta, porque já começou a ficar irritada, e eu tinha que ser fina com o entrevistado. Porque eu falei, gente, essa mulher tá me irritando, não foi? Gente, a mulher me tirou de sério. Ela disse que o povo, que as pessoas, tem meu lance, a alimentação. Você sabe muito bem que as pessoas não se alimentam porque ela não tem dinheiro. Ninguém, às vezes, tem na sua casa um suco de laranja, uma comida decente para comer. A gente sabe disso. Ela disse que as pessoas não compram porque não quer.
Hoje realmente é um desafio muito grande, né? Tanto para o público quanto para o privado. E o problema está, às vezes, na ineficiência de gestão, o problema está no desvio de verba, o problema está Muito. no desequilíbrio entre oferta e demanda, que hoje eu acho que talvez seja o maior problema. A saúde pública ainda não conseguiu oferecer vaga suficiente para a oferta que existe, para a demanda que existe, desculpa. Não há oferta suficiente ainda. E a gente ainda esbarra com alguns problemas, né? A gente teve casos, por exemplo, na pandemia, que compraram aparelhos errados enquanto as pessoas estavam, né, Morrendo, né? precisando, né, de respiradores, né, ou faltou oxigênio por má gestão em alguns lugares. A gente realmente tem gestão ineficiente, tem desvio de verba, tem profissionais que às vezes não são as melhores pessoas para estar no lugar onde estão. Até médico não está sendo. Tudo bem, é uma coisa que já passou. Minha avó faleceu em 96. Ela foi lá pro Rocha Faria, ela ficou quase 3 horas na maca morta, gente. Olha a situação. Eu também não podia fazer nada porque eu era criança. Mas, pô, você sabia que só um parente teu tá ali, largado, morto na maca gelada lá, e pessoal passando e ninguém fazendo nada. Isso foi em 96, mas 2026 acontece também. Então, quer dizer, é complicado. Eu acho que deveria ter uma gestão. Aquele negócio, o povo quer roubar, sabe que rouba? Mas faz para a pessoa, sabe? Uhum. Então, que sim, Pablo, eu falo o que eu acho que tem que falar. Eu não estou citando o nome, mas a gente sabe que sabe? Às vezes eu fico extremamente chateada com o que a gente vê. O povo sofrendo com péssimas condições de saúde, até mesmo de alimentação, de estudo, sabe? Aí você tem médico que não é médico, olha isso. Aí, na sua lá, como é que é para credenciar médico? Vocês verificam direitinho? Porque Sim. tá tendo agora a vibe de falso médico, né? A gente não só se certifica de que toda a documentação está correta, como também exige as qualificações, as certificações, né? Então, não basta ele só ter o CRM dele. Se ele diz que ele é ginecologista, por exemplo, ele tem que ter o que a gente chama de RQE, que é justamente a qualificação de especialista para poder atuar como ginecologista, por exemplo. Mas pegando até o seu gancho, né? Acho que a complexidade, né, hoje é muito grande e a gente ainda precisa evoluir muito até em modelo de gestão. A gente precisa evoluir muito em qualidade de acesso, em oferta, em financiamento. E acho que é um 360, né? Não adianta a gente tentar ser muito bom numa coisa se não estiver conectado com outra, né? A gente estava hoje mais cedo, eu estava conversando com a minha equipe lá, a gente estava dizendo como que a saúde bucal bem feita é, contribui diretamente a você ter também prevenção de uma série de doenças, né? E você ter uma saúde de mais qualidade. A gente sabe, por exemplo, que um sono adequado também favorece a imunidade. Então, está tudo muito conectado. Então, não basta a gente também pensar só num pilar, enquanto não pensar em todos. E aí entram os nossos desafios, né? Porque a saúde é muito desfragmentada. A gente tem beneficiários, por exemplo, clientes nossos, que às vezes eles fazem um exemplo, né? Ele faz um exame de sangue no local, a gente não tem acesso a esse exame, aí às vezes ele vai num outro local, e aí às vezes ele faz 3 exames iguais, né? E tudo isso não é conectado, enquanto que a gente poderia estar conectando tudo. E hoje se discute muito o Open Health, que é justamente todos os dados do cliente estarem em posse dele e ele poder fornecer isso, né, para os prestadores, para que a gente consiga integrar todos esses dados, entender melhor o perfil do beneficiário e trazer uma saúde mais personalizada para aquele perfil. Hoje, infelizmente, é muito desfragmentado, né? Isso no público e no privado. No SUS também, né? Você vai na clínica da família, você faz uma consulta e um exame lá, passa um tempo, você vai numa emergência ou vai num outro local e faz outra consulta, outro exame igual, enquanto que a gente poderia estar aproveitando os mesmos dados para assim a gente ganhar eficiência, agilidade e personalização. Então, há muito que se melhorar, né? Tanto na saúde pública quanto na saúde privada, né? Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, né? Aquilo que a gente fez nos últimos anos que vem dando certo.
mas eu também não posso deixar, né, não posso ignorar ou deixar de olhar também aquilo que a gente tem que evoluir ainda. O copo não está cheio, o copo está meio cheio, né? A gente precisa terminar de encher esse copo. E aí tem muitos processos ainda, tem muita que se discutir e investir para melhorar. Mas você já pensou em fazer parcerias com prefeituras, com sindicatos e oferecer esse plano de saúde? Hoje o nosso plano atende já alguns sindicatos de funcionários públicos, a sindicatos de aposentados. Hoje é praticamente o nosso principal know-how, né, por a gente atender grandes grupos, mas a gente também se preocupa muito justamente em integrar dados, né? Se eu fecho, por exemplo, com uma empresa de 100 funcionários, eu vou buscar a empresa que faz a medicina de grupo dela, a medicina do trabalho, e vou integrar os meus dados àquela medicina do trabalho para eu poder conseguir reduzir um afastamento, por exemplo, eu conseguir fazer com que o funcionário tenha mais qualidade de vida e saúde, porque eu fechei, por exemplo, dar um exemplo aqui, eu fechei com um supermercado, né? E se eu, como plano de saúde, não estou só atendendo ao RH do supermercado para atender os funcionários, eu estou atendendo a caixa que está lá e que às vezes está com dor de coluna, e que se eu não chamar essa caixa para fazer uma fisioterapia comigo, daqui a pouco ela está se afastando, né? Então, é uma forma de eu também não só ajudar o empregador, como eu também ajudar o empregado a ter mais qualidade de vida. E a gente só consegue isso com integração de dados, né? Então, hoje eu procuro os meus contratantes, que são os CNPJs, procuro buscar mais informações com outras empresas que eles contratam também, para a gente poder integrar todos esses dados e a gente conseguir fazer uma saúde mais eficiente. Mas você tem, tipo, você conhece o CREB? Não. É um centro ortopédico lá em Botafogo. Ele é só de parte de fazer massagem e tal. Você tem intenção, de repente, de fazer isso para as áreas, assim, tipo ortopedia, de repente uma psicologia? Certamente. Assim, focar só em determinadas áreas, especialidades, para a pessoa ir lá, fazer sua consulta, sua massagem? Com certeza, com certeza. Na verdade, hoje nós já temos, né? Hoje nós temos alguns centros especializados, temos alguns em saúde mental, em neurodivergências. A gente tem alguns centros especializados justamente em reabilitação ortopédica, neurológica, né? Então a gente vai buscando especialistas para nos ajudar. E dentro das nossas unidades próprias também a gente procura ter alguns serviços também, né? Então a nossa unidade própria em Irajá, por exemplo, a gente tem hoje algumas terapias para que a gente consiga dar esse atendimento mais especializado e focado. Então, a gente hoje, na parte cardiológica, ginecológica e ortopédica e mental, a gente, na nossa clínica de Irajá, ela está bem completa. Mas a gente tem diversos parceiros em diversas regiões também, que justamente fazem esse tipo de trabalho, né? Desde um serviço que tem a fisioterapia, acupuntura, por exemplo, quiropraxia e massagem, por exemplo. E aí um outro serviço tem psicólogo, terapeuta ocupacional, fono e nutrição. Então a gente vai buscando essas parcerias justamente para a gente, mais uma vez, integrar dados e fazer uma saúde 360, né? E cirurgia plástica? Cirurgia plástica a gente lá não tem, né? Mas vai fazer? Como a gente é plano de saúde ambulatorial, a gente não cobre cirurgia plástica. E hoje a cirurgia plástica estética, ela não é coberta por nenhum plano de saúde. Isso é errado, Só sabia? a cirurgia reparadora ela é coberta, né? Então o povo vai começar agora a fazer trâmite para poder, tem que reparar isso aqui. Eu conversei com um cirurgião plástico aqui, ele falou isso. Mas por que não pode, gente? É porque é caro? Porque a estética, isso não sou eu que digo, né? São os reguladores, enfim. A saúde estética, ela não é vista como necessária, é como estética. Agora, a saúde reparadora, por exemplo, né? Os planos de saúde hoje, eles cobrem cirurgia plástica para bariátricos, por exemplo. Isso tem, né? Ou um acidentado, ou alguém que sofreu uma queimadura, isso o plano de saúde cobre. Ou alguém que fez uma mastectomia e precisa repor e fazer uma aplicação de... Como é que tá o nome? Prótese de seios para alguém que fez uma mastectomia. Então, tudo isso o plano de saúde cobre. Agora, a estética não é vista como algo necessário, né? Nem botox?
É, se for uma coisa para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? E seja reparado um problema de saúde, eu acho que sim. Agora, se for algo puramente estético para a pessoa ter um rosto mais harmonizado, talvez não. Então, o plano de saúde não pode, de jeito nenhum, ter cirurgia plástica, mesmo se você Pode. quisesse. Não, ele pode, ele não é obrigado, mas ele pode. E aí, a grande maioria que eu conheço não fornece para estético, só para reparador. Mas se você quiser, Se você aí vai ter que procurar um plano que tenha, mas né? você não pode botar o seu plano para. Lá eu sou ambulatorial, não tem cirurgia, Ah, mas se né? Não tem nem tiver. cirurgia nem internação, Então, né? na realidade, é aquele negócio, é só o plano querer. Se ele quiser, ele pode botar. Pode, mas acho desafiador, porque hoje a gente já é muito desafiador a gente fornecer aquilo que já é o necessário, né? Imagina oferecer aquilo que é o estético que não é visto pelos reguladores como necessário, né? Então, acho que o foco nesse momento está mais no necessário, que a gente já tem muito desafio já, né? Nós somos um plano ambulatorial, né, de consultas e exames, né? Então a gente é 100% focado no check-up, 100% focado no preventivo, e a gente não tem nem cirurgia nem internação, então a gente não consegue chegar nesse meio nesse nicho, né? Mas você sabia que seria legal se o plano colocasse? Porque não ia acontecer tanta morte com um açougueiro que se fala que é médico. O plano ia vistoriar tudo bonitinho. É um caso a se pensar. Se eu tenho um plano de saúde e eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu vou ter uma abertura melhor, eu vou ter bons médicos, eu não vou correr risco como uma pessoa que às vezes vê um médico no Instagram, porque o cara tem mais de 1 milhão e vê aquele corpo de Photoshop, e aí a pessoa acaba se lascando. Sei lá. Mas para isso tem os reguladores, né? E para isso tem um CRM, né? Tem um CFM, que justamente precisam estar ali tendo todo esse cuidado para ver se os profissionais, né, têm as certificações adequadas, se fiscalizar, né? Tem a vigilância sanitária, tem vários órgãos, né, para justamente fazer esse tipo de fiscalização para entender se existe um fraudador, né? Se existe um ambiente cirúrgico inadequado, porque é necessário se preocupar, né, não só com a especialização do profissional, com uma especialização da equipe dele, com o ambiente cirúrgico, com o ambiente pós-cirúrgico, com o pré-operatório, então é uma complexidade, né? Não é, mas eu acho que poderia. É só assim, uma coisa que eu acho que Uhum. seria melhor até para quem está fazendo, é mais uma segurança. Eu acho que poderia ter. Eu sei que realmente não vai, porque tem uma certa coisa, anestesista, tem o próprio médico que é o particular. A gente entende, como também tem psiquiatra, por exemplo, que não tem plano de saúde, é no particular, sabe? Tem Uhum. uns que não aceita. Psicólogo, por exemplo, sei que não são médicos, mas às vezes não tem. Uhum. Mas para favorecer a população, acho que poderia ter sim. Nossa, ia É um caso a de se lotar. pensar. É um caso a se pensar. É porque o povo tá agora fazendo. Eu realmente tenho um pavor disso, de fazer cirurgia. Eu fiz uma cesárea e fiz vesícula, né, para tirar pedra. Foi um horror. Tenho pavor de anestesia, assim. Ainda mais Uhum. esse povo que faz e faz com pessoa errada e acaba morrendo por uma pessoa que não sabe fazer a cirurgia, né? Hoje é muito importante que o cidadão ele busque referências, indicações e também se certifique, né, se é médico junto ao CRM, se é psicólogo junto ao CRP, se é fono junto ao CRF, não sei como é que chama, né, o Conselho de Fonoaudiologistas, mas sempre se certificar que aquele profissional está devidamente registrado, porque acho que é o primeiro filtro que a gente tem de segurança e qualidade. Porque o profissional fez uma formação e tirou um registro num conselho que está fiscalizando ele. Esse é o primeiro passo. E se vai a uma instituição de saúde, certificar que aquela instituição tem cadastro nacional de estabelecimento de saúde, que é o CNIS, que a gente chama, junto ao Ministério da Saúde, se aquele estabelecimento tem vigilância sanitária, por exemplo, também são os primeiros filtros, porque se o estabelecimento tem um certificado com a vigilância sanitária, significa que ele tirou um registro lá na vigilância e está sendo frequentemente fiscalizado. E para isso se vai contratar um plano de saúde, se ele está devidamente registrado na INSS. Então é muito fácil também hoje em dia checar. A INSS ela tem vários canais, né, que se coloca à disposição da população
desde o WhatsApp, telefone, portal da ANS. É muito fácil a gente checar a qualidade de uma operadora, tem ranking, tem nota, tem pontuação que a ANS dá, e ela também consegue te dizer se aquela operadora está devidamente registrada, se aquele produto está devidamente registrado, se ela pode atuar naquele segmento, naquela região. Então, é um primeiro filtro, né, que a gente tem de segurança e qualidade, para que a gente consiga realmente dar essas ferramentas à população para ela escolher de maneira adequada. E para você, qual vai ser as novas tendências para saúde? Bem, essa pergunta é muito complexa. Hoje eu faço parte do Conselho Brasileiro de Executivos em Saúde. E a gente tem encontros quinzenais em que a gente discute muita coisa, né? Então eu sou um colegiado lá, sou um associado. E a gente teve um encontro na semana passada, a gente entrou nesse ponto. Qual é hoje a solução mágica para a saúde? Está na IA? Está na integração? Está no modelo de remuneração? E a gente, com uma discussão lá muito bacana ali, com diferentes players ali do setor de saúde brasileiro, a gente chegou à conclusão que, na verdade, é um pouco de tudo. Então, tendências hoje, existem várias. Tem as tendências ruins, né? A gente vê hoje uma curva de crescimento de custo, e isso vai impactar em preço. Então, infelizmente, se a gente olhar a curva de tendência, a tendência é aumentar o custo, que já é alto hoje, tanto no público quanto no privado. A gente vem também recebendo muitas novas tecnologias que dão muito mais precisão diagnóstica, mas também impactam no custo. Mas a gente também vem recebendo novas tecnologias que dão mais eficiência, né? A IA é uma delas, né? Hoje a gente ainda não pode confiar 100% na IA, ela ainda está numa fase ainda de aprendizado, mas ela já contribui muito, né? Contribui muito com ferramentas diagnósticas para o profissional que está na ponta, ela contribui muito com eficiência e gestão para quem está nos bastidores, né? No administrativo, financeiro, regulatório, jurídico. Então, também é uma ferramenta, então também é uma tendência. E eu vejo hoje também uma tendência à integralização, né? E automação, para que a gente consiga também, porque a gente tem que ganhar eficiência e redução de custo de um lado para a gente poder absorver o impacto do aumento de custo de outro. Mas você acha que a IA atrapalha? Depende como usar, né? Depende como usar. Se eu usar uma IA destreinada no local errado, de maneira errada, com certeza ela vai atrapalhar. Se colocar a IA como a primeira camada, né, sem um cheque, sem um treinamento, também vai atrapalhar. Se o profissional que está usando a IA não tiver a capacidade técnica de avaliar se aquela IA está realmente contribuindo ou não, também vai atrapalhar, né? Então, depende muito como usa, né? Por isso que eu acho que a IA ainda não está num patamar que ela consegue, a gente possa confiar 100% nela. Talvez nunca chegue nesse patamar, ainda não está, no meu ponto de vista, né? Porque tem gente que está reclamando, alguns médicos, que o paciente já chega lá com um diagnóstico, né? Tipo, eu vi lá no Google, na IA, que eu tô com isso, tô com aquilo. Então, quer dizer, a pessoa já chega lá praticamente, eu tenho isso, tenho aquilo. E às vezes não é. Sim. Porque às vezes você pergunta lá, tipo, eu tô. Que nem hoje, eu tava vindo para cá e o taxista tava dizendo que se o pé ficar gelado, a pressão tá alta. Às vezes não, o pé pode ficar gelado porque você tá com frio. Mas aí eu fui lá pesquisar, aí tava dizendo lá, assim, se seu pé estiver gelado, você tá com a pressão alta. Sabe, é complicado, eu não acho que seja por isso. Mas tem gente que já foca e não, então se meu pé estiver gelado, eu tenho que ir no médico porque eu tô com a minha pressão alta. E às vezes não, gente, a gente é um frio. Tem gente que tem frio no pé, tem gente que tem calor no pé, que o pé fica suando. Então se o pé tá suando, a tua pressão abaixou? Também tem isso. Não sei se Sim. isso também é um caso a se preocupar, né? Sim, com certeza e os médicos com certeza já se preocupam, né? Eu não sou um profissional técnico assistencial, né? Eu sou um profissional de gestão, né? Então eu não estou dentro dos consultórios, mas claro, obviamente eu converso muito, né, com os nossos profissionais técnicos, né? Médicos e não médicos. E eles relatam muito isso. O cliente ele já entra no consultório, né? Nesse caso o paciente entra no consultório já com uma certeza diagnóstica. E
muitas das vezes baseado no que pesquisou no Google, né? E aí a gente até brinca que é o Dr. Google que já deu a resposta para o paciente. As IAs hoje em dia, inclusive, as grandes empresas de IA, elas estão treinando as IAs para não dar respostas diagnósticas, né? Então, se usar um Gemini ou o que a gente usa lá, o Copilot da Microsoft, muito provavelmente nas primeiras respostas ela vai fugir de um diagnóstico. É claro que hoje em dia tem como você enganar a IA também, né? Você vai rodando e você... então, tem muita gente usando realmente a IA com uma certeza cega ou com uma má fé. Ou às vezes até com uma falta de conhecimento mesmo, né? E uma ingenuidade. E isso vem realmente atrapalhando os profissionais dentro dos consultórios. Mas também, em compensação, a IA também está ajudando os profissionais dentro do consultório de outras formas, né? Hoje já existem consultórios equipados com microfones que conseguem já captar tudo que o paciente já está relatando, para que o médico não fique perdendo tempo digitando, e ele já consegue já dar diretrizes para o médico de possíveis caminhos que ele já pode ir perguntando, né? Então, o paciente chega, nos 3 primeiros minutos ele relata algo, e a IA já interpreta aquilo e já fala para o médico, ó, você pode ir por esse caminho, por esse e por esse. Isso já ajuda o médico. Isso faz com que o médico ele já tenha uma ferramenta ali de auxílio, mas ele tem que ter o conhecimento técnico suficiente para saber se aquele auxílio está adequado ou não. E aí, por isso que a gente não pode confiar ainda 100% na tecnologia. Ela está contribuindo com certeza, e muito, mas ela ainda não é a solução, ainda não é capaz de trabalhar sozinha e acertar sempre. Ela é só para realmente contribuir mesmo. Você sabe que lidar com o público é um caso sério. Como que vocês da HS Med lidam com o seu público? Em primeiro lugar, a gente entende que são beneficiários, que eles estão buscando tratamento médico. Alguns podem ter recebido um diagnóstico recente e estão impactados. Alguns estão acompanhando, né? Eu, por exemplo, sou pai, eu posso estar acompanhando meu filho que pode estar passando mal. E qualquer pai, quando está com o filho passando mal, se sente impotente, né? E fica muito mais emocional. Um paciente pode estar naquele momento, talvez, se sentindo mal, né? Então, a gente sabe que são pacientes, são clientes que precisam de acolhimento. E eles, muitas das vezes, vêm já com dificuldades. Então, o acolhimento tem que ser dobrado, né? Eu não estou dando acolhimento para alguém que está entrando no meu restaurante e está pedindo uma comida. Eu estou dando acolhimento para alguém que está passando mal, ou está com alguém passando mal, ou está com um diagnóstico. Então, a gente tem que compreender uma irritação, a gente tem que compreender uma falta de atenção do beneficiário, uma orientação que você deu, ele não entendeu, um documento que ele esqueceu, uma irritação dele que ele te responde de maneira mais áspera. A gente tem que compreender. Então, esse é o primeiro passo. A gente entender muito bem o público que a gente está lidando. E dessa forma, a gente ser mais acolhedor. A gente está ali para a gente dar conforto e calma para o beneficiário, para o cliente. Então, acho que é o seu primeiro passo, que realmente não é fácil, é difícil. Tem beneficiários que têm dificuldade tecnológica, tem beneficiário que tem dificuldade de interpretação, tem beneficiários que são mal educados mesmo, né, infelizmente, mas também tem beneficiários maravilhosos, né, que são a grande maioria, graças a Deus, que tem nossas unidades como casa mesmo, né? Tem alguns que vão para lá e às vezes nem tem atendimento médico, mas gostam de ir lá para bater papo, para tomar nosso cafezinho, nossa água saborizada que a gente tem na nossa recepção, para passar um tempo. Estou esperando minha filha chegar do metrô, vim aqui ficar um pouquinho aqui, né? Então, isso mostra que os beneficiários têm prazer, né? Se sentem bem no ambiente. E esse é o nosso trabalho. E quais são os planos de expansão da empresa? Nós, da HS Med, a gente tem muito nosso pé no chão, né? A gente acredita muito num crescimento sustentável. A gente não faz aquele trabalho, a gente vê muito alguns concorrentes, alguns outros planos de saúde, às vezes um crescimento muito agressivo e sem planejamento, e a gente já viu vários casos que no final não dão certo. Então a gente tem muito essa preocupação. Nós somos regulados, nós prestamos conta à sociedade, aos órgãos reguladores, então a gente tem que crescer de maneira sustentável, a gente não pode dar passos que comprometam o que a gente já conquistou.
Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem, né? A gente já recusou muitos negócios que poderiam estar colocando a gente em outro patamar, mas também poderiam ter, enfim, contribuído para o fim da empresa. Então, a gente avalia muito cada passo que a gente dá, a gente é muito criterioso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo hoje, né, a gente entende que já existe uma demanda represada muito grande em diversos lugares. E a gente já tem nosso modelo de negócio muito bem estabelecido. Então, a gente tem indo para novas praças de acordo com a demanda que a gente recebe. A gente foi para a região serrana a convite dos sindicatos lá. A gente foi para a região dos lagos também a convite das empresas lá, porque as empresas sentem que o nosso modelo de negócio vai se encaixar muito bem naquela praça. E assim a gente tem feito, né? E também quando a gente abre uma praça nova também, a gente procura a solidificação, a consolidação daquela praça. Então, a gente, por exemplo, inaugurou o nosso produto na região dos lagos recentemente. A gente ainda está se consolidando lá ainda. Então, não adianta eu querer me expandir para campos. Não estamos prontos para isso aí ainda. Então, às vezes aparecem propostas, vem para o Norte Fluminense. Calma, deixa eu concluir o meu Leste Fluminense, minha região dos lagos primeiro, e depois eu vou para o Norte Fluminense. E assim a gente vai aos poucos, para que a gente realmente consiga manter a sustentabilidade daquilo que a gente já conquistou. E qual é o conselho que você dá para jovens empreendedores que querem seguir no ramo da saúde? O conselho que eu dou, primeiro, não é um ramo que permite amadorismo, não é um ramo que permite falta de experiência. Infelizmente, para você começar a empreender no ramo de saúde, você tem que ter experiência, você tem que ter conhecimentos técnicos, porque você vai lidar com saúde, com vidas. Então, esse é o primeiro ramo que eu dou. Buscar, primeiro, a experiência, prestando serviço para depois empreender. E segundo, estudar muito, né? Eu falo isso muito com a minha equipe. A gente vai estudar para o resto da vida. A gente, infelizmente, não vai parar de estudar. Eu passei a ter prazer em estudar, porque a gente tem que estar sempre atualizado e pronto para o que há de vir, né? E a saúde, ela é um ramo que ela demora um pouco mais a inovar, e dá para se entender, é um ramo que ela precisa inovar com muita segurança. Então é um ramo que geralmente não é o que parte na frente de uma inovação, mas a gente tem que entender o que está acontecendo nos outros lugares, entender se aquilo se aplica ou não e como se aplica. Então a gente tem que estar sempre estudando, e para empreender realmente você precisa ter experiência. E você tem que... Um outro conselho que eu dou também é não se perca. Como assim? É difícil você ser um profissional técnico e ser um profissional de gestão bom ao mesmo tempo. Eu vejo isso, grandes profissionais médicos que eu conheço, eles muitas das vezes fizeram escolhas. Ou eu me mantenho na assistência ou eu vou para a gestão. Porque não dá para fazer os dois muito bem por muito tempo. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Nelson Tait, nosso ex-ministro da Saúde, há um tempo atrás, e ele falou justamente isso. Ele chegou um momento que ele falou: eu preciso sair da assistência para eu fazer bem feito a gestão. E a gente vê outros exemplos, né? O secretário que sentou aqui falou a mesma coisa. Então, mantenha foco. A gente vê muitos profissionais querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Se você for um psicólogo e você se especializar em TEA, se especialize em TEA, seja melhor em TEA. Não queira ser TEA, geriátrico e atender 4, 5, 6 áreas ao mesmo tempo. Você não vai ser um bom profissional. Então, a especialização também é muito importante, o foco, o desenvolvimento contínuo e a experiência. E você acha que a saúde virou um negócio ou ainda tem alguma responsabilidade social com as pessoas? Eu acho que os dois. É um negócio que precisa ter responsabilidade social. Eu digo como privado, né? Nós, quando a gente abre um CNPJ, é óbvio que a gente vai buscar o lucro, é óbvio que a gente vai buscar minimamente uma sustentabilidade financeira para o negócio se estabelecer e se manter. Então é um negócio. Mas também é um negócio que é uma concessão, é um negócio que é saúde, é um negócio que é vida, então tem que ter responsabilidade social.
você não pode colocar o lucro à frente. Se você colocar o lucro à frente, é melhor você nem ter um estabelecimento de saúde privado. Porque você vai entrar em muitos momentos de conflito e você vai ser antiético e leviano até. Então, o lucro ele não está à frente, mas o lucro ele é necessário. Porque a saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade civil e responsabilidade social quando a gente trabalha em gestão em saúde. E, no caso, como que faz para a pessoa querer adquirir o seu plano? Bem, hoje, busque um consultor de confiança, caso você não tenha um consultor de confiança. Busque referências e indicações. Não basta um corretor de plano de saúde que vai perguntar a sua idade, seu bairro e vai te mandar um monte de orçamento. Isso, infelizmente, não é o mais adequado hoje em dia. Isso, você pesquisar no Google, você usar uma IA, ela já vai te dar essa resposta. Então, o corretor de plano de saúde ele precisa estar em outro nível hoje. Ele precisa entender realmente o seu perfil. Você, hoje, é uma mulher que trabalha, tem filho, tem o seu CNPJ, ou você é uma mulher independente que pretende engravidar, ou você é uma mulher hoje que já tem uma família e precisa de atendimento médico para os seus filhos, ou você já é uma mulher hoje que seus filhos já são independentes e você já busca uma qualidade de vida na terceira idade. Se você hoje é uma empresária que vai levar saúde para os seus funcionários, tem muitas características que fazem você escolher um plano de saúde adequado. Não basta só saber o bairro que você trabalha, ou estuda, ou mora. Você realmente precisa saber o que a pessoa precisa. Porque tem planos de saúde que são excelentes para geriatria, por exemplo, para terceira idade. A gente tem alguns aqui no Rio que fazem um excelente trabalho, tem alguns que vieram de fora do Rio para cá. Então, se for uma terceira idade, é melhor contratar 3, 4 que fazem isso muito bem feito. Se você tiver uma necessidade, por exemplo, mais empresarial, um grupo muito grande, talvez você vá para um outro produto. Se você já tem uma família, você vai para um outro produto. Então, realmente precisa entender o perfil de cada cliente. Então, busque um consultor de fato, não um corretor, que tenha indicações e referências para que você realmente faça escolhas adequadas. Pablo, muito obrigada pela entrevista. Espero que possa ter ajudado as pessoas, porque realmente adquirir um plano de saúde não é só o lance de ajudar, mas também é o lance do dinheiro, né? Que a pessoa também tem que ter um custo para poder usar no plano, e às vezes tem pessoas que não têm e acaba indo para o quê? Para a saúde pública, que está o quê? Verdade, verdade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui. Espero ter contribuído um pouco para os nossos ouvintes, entender um pouco como é a nossa saúde pública-privada, como funcionam os bastidores, e contribuir um pouco para que você faça escolhas adequadas para o seu perfil. E é isso, estou à disposição sempre. Obrigada, querido. Então é isso aí, gente. Cuide da sua saúde, faça um plano da HS-Med e seja feliz. Conheça o nosso livro. E o livro também, Quando Errar Vale a Pena, porque errando que se aprende, né? Exatamente, esse é o objetivo. Um beijo, gente. Até semana que vem.